Então nada em estrutura se tornar. No barro fez o homem, um sopro divino. E a terra foi presente pra se viver. Se você acredita, tua vida se transformará. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita dos senhores Paulo César Amaral e Rodrigo Lazzarini. Hoje nós estamos abordando um tema muito pertinente, é um assunto que muitas pessoas ficam em dúvida, intervenção orientada, que é um pouquinho diferente daquela intervenção simples que vocês logo mais vão saber. Você, assinante da NET, continue tirando as suas dúvidas através do nosso e-mail programabc@netservicos.com.br e pela linha, pelo nosso hotline 11 28 18 17 00. Sempre terá alguém para conversar com você e te orientar. E nós estamos falando aqui sobre esse tema que é muito interessante. Estamos até falando agora há pouco que falar em intervenção, as pessoas já ficam meio apavoradas. Falam, nossa, intervenção, então a pessoa vai ser internada. É isso que ocorre, Rodrigo? Então, nós pensamos em intervenção como qualquer atitude, né, que se toma em relação a algo pensando numa mudança, né? Então, não necessariamente a intervenção vai acabar numa internação, pelo contrário. Como havia dito no outro bloco, a ideia é que em alguns momentos a internação ela não é o melhor recurso. Nós costumamos dizer que a internação é o último vagão do último trem. Antes de uma internação, existem outras modalidades de tratamento, como ambulatorial, por exemplo, que pressupõem outros recursos a serem ofertados para o indivíduo que está com problema com drogas. Então, não necessariamente uma intervenção ela é uma internação. Pode ser um movimento de prevenção, pode ser uma orientação simples, pode ser um não acolhimento e um tratamento no regime ambulatorial, no consultório, né? E não necessariamente, então, uma internação. Isso é o último recurso aí a se pensar. Hoje em dia, o que acontece, né? Você liga a televisão, você associa, né, uma Cracolândia, o uso, a criminalidade, a morte, a tudo isso. Aí, de repente, aquele pai e aquela mãe pega aquele adolescente de 13, 14 anos lá e acha uma pontinha de um cigarro de maconha, sabe? O garotinho tem 13, 14 anos aí. Será que é o caso de colocar ele, entendeu, numa internação de 6 meses? Sabe? Se faz necessário intervir, sim, né? Mas cada caso é um caso, entendeu? E aí eu acredito que, de repente, um tratamento ambulatorial, né? Mas tudo isso dentro de um programa de intervenção, em que ele vai ter limites, sabe? Pai é pai, mãe é mãe, sabe? Vai ser orientado sobre o que é realmente dependência química, não é o que os amiguinhos da escola falam, não existe isso de droga mais fraca, droga mais forte, é como o seu organismo reage a essa substância. Enfim, esse trabalho de orientação para a família sobre com o que ela realmente está lidando,
tá? Nós evoluímos muito nesses últimos anos aí em relação ao que é dependência química, mas se nós formos voltar lá, na década de 70, se falava maconheiro, se associava a crime, a cadeia, né? E foi um movimento, né, pós-hippie, pós-Woodstock, essas coisas todas. Agora, o que nós estamos vendo aí é que não dá para brincar. O primeiro sintoma, o primeiro sinal que tem envolvimento com o uso, não tape o sol com a peneira. Procure ajuda, sabe, especializada, se faz necessário sim intervir. Agora, quando o assunto é crack, a nível de ambulatório, sabe, é muito difícil, eu diria assim, não é impossível você deter esse processo obsessivo e compulsivo. Quando nós falamos em intervenção, eu acredito que as pessoas, quando procuram vocês, é porque o caso é sério. Sim. Não seria, nessa primeira fala, que seria somente por ou já aconteceu isso? Pegou uma pontinha de maconha, já ligou por uma intervenção, assim, por uma internação involuntária. Há uns 4 meses, aquela família que está lá em Mogi, eles vieram com um discurso, né? Que eu falei, nossa, esse menino ele vai em retiro espiritual, ele vai na missa com a mãe. Eu falei, não, pera, deve ter algum engano, né? Mas fomos investigar realmente a história, convidamos alguns amigos dele, que não usuários, mas que sabiam da verdadeira história, o que apareceu atrás, porque a família é a última a saber e não sabe tudo o que realmente acontece. Sem dúvida. Minimizou. Minimizou né? Esse muito. nós sabemos que esse é um mecanismo mental, né? Essa minimização que a gente chama. Não, olha, é só uma pontinha, é só um cigarrinho, né? Não, ele só está um pouco magrinho, né? E era um caso, assim, de negação. A família mascarando. E tinha uma negação por trás disso também, porque o menino ele já estava em fracasso escolar, ele não estava mais aderindo, né, a nada, a nenhum evento familiar, ele até ia de vez em quando. Liderando os garotos menores. E estava envolvido já até o pescoço com o uso de drogas e por meio disso tudo e outras coisas também. Então a gente vai descobrindo que a família ela dói, né? Dói olhar para um filho que não está bem. Né? Então a gente inventa, né, e de uma certa maneira projeta coisas que são menos dolorosas naquele quadro. Não, ele deve estar com uma gastrite, não está comendo bem, né? E na verdade não, ele está realmente aí bastante comprometido já com o uso de substância. E a diferença então da intervenção simples da orientada? A orientada nós nos agrupamos o maior número de pessoas que realmente possam ajudar esse indivíduo a perceber que ele vai ter capacidade de receber amor. A maior dificuldade que eu percebo hoje no adicto é que ele tem dificuldade de receber amor. Abaixo, a autoestima dele está abalada, ele acumula uma série de fracassos e de perdas. Culpa, né? Então, de culpa, de raiva, de vergonha, de medo, de insucessos, enfim. Ele vai ver que tem pessoas que realmente se importam com ele, mas que não concordam e não querem mais ver ele nesse grau, nesse processo de destruição. A intervenção orientada, ela visa alinhar todas essas pessoas significativas dele na solução do problema dele e deixando muitas vezes de lado o seu lado egoísta. Porque é interessante, muitas vezes a família se torna tão codependente a ponto de comprar droga para ele usar dentro de casa, porque lá em casa ela pelo menos está vendo que ele está lá, ele não vai morrer na mão de traficante, ele não vai ser preso. Ela não vai ter que sair no ML, no hospital procurando ele. Tamanho grau de codependência, né? A intervenção orientada também, ela tem uma finalidade para a família realmente conhecer o que é dependência química. Até que ponto o uso de drogas e o comportamento dele está afetando a sua própria vida. Tá certo? Alinhar realmente. Não dá mais para pai falar uma coisa, pai culpa a mãe, mãe culpa pai. Sabe, fica todo esse jogo da família, é uma doença sem culpas, é uma doença primária, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e como tal deve ser tratada. E para mim, efetivamente, poder ajudar uma pessoa com esse problema, eu preciso saber, né, o que é essa doença e o que fazer realmente para ajudar. O grau de comprometimento, a dinâmica da família, o perfil. Vocês vão até a família
ou elas que, no caso, iriam até vocês? Nós temos um setting preparado para receber as famílias e as pessoas significativas. E até complementando a resposta do Paulo, a ideia é que nós possamos ofertar, dentro de um processo direcionado, a intervenção orientada, como ele é composto de alguns detalhes técnicos, né, que fazem toda a diferença. Então, o processo não é um processo simples, ele envolve alguns encontros com uma leitura bastante complexa, não só dos traços de personalidade desse indivíduo, como levando em consideração todos os elementos que essa família está trazendo também. No começo da entrevista, eu ouvi a palavra, de alguma maneira, aqui, punição. E a ideia de uma intervenção orientada é o contrário da punição. Nós não estamos lá, e a família não estará lá para punir aquele indivíduo, estará lá para ofertar uma solução para aquele indivíduo. Então, nós vamos buscar uma solução, né? Se a família está, é porque claro que vem, muitas vezes, bastante ressentida por conta das coisas que vêm acontecendo naquela estrutura familiar, e a família traz, muitas vezes, o sentimento de raiva, né? Quer trazer alguma consequência para aquela atitude que o filho está tendo. E quando encontra um suporte nos profissionais, diz, não, agora é o momento, então, e agora eu vou conseguir falar para ele tudo o que eu sinto. Vai haver um momento para ela dizer isso, tudo que ela sente em relação a esse filho, né, ou esse familiar, mas de uma forma bastante orientada. Então, orientada e de uma forma, da forma adequada, né, para que aquele momento não pareça um complô contra o indivíduo, e sim uma união, né, união das forças daquela família, de tudo que resta, né, do amor, das lembranças, dos aspectos positivos daquele indivíduo. É importante lembrar isso, né, porque um dependente químico é alguém extremamente, chega a ser sensacional, né, porque é um indivíduo que conta das maiores histórias ou encontra maneiras, né, mirabolosas, né, de encontrar, de conseguir drogas, né, e a gente sabe que, né, isso é necessário uma boa dose de dons, né? Como, por exemplo, né, essa criatividade. Então, nós lembramos vários aspectos positivos do indivíduo, para que ele não seja só visto como alguém com problemas, né? Então, a intervenção orientada tem, inclusive, essa função, né, de garimpar a história desse indivíduo e buscar sempre um contraponto para aquilo que está acontecendo de negativo naquela família, porque já se imagina, quando as pessoas se encontram para ajudar alguém, é porque eles estão acreditando que haja ainda ali dentro daquele indivíduo um recurso para... Num desses encontros, não demanda muito tempo, assim, questão de 2, 3 horas? A média é de 1h30, 2 horas, e uma média de 8 encontros. Nós já conseguimos, né, preparar a família para fazer uma intervenção. É porque trazer amigos ou trazer parentes, que nem os avós, os tios, Sim. ou primos, as pessoas que estão por trás. Sim. Mas muitas vezes um familiar distante, ele pode participar através de uma carta, né? E-mails, entendeu? Dando informações. Sim. E se você perguntou se nós iríamos até a família, né? Nós tivemos um caso que nós fizemos 2 desses encontros, porque o avô era um senhor e ele estava com câncer, ele queria muito participar do processo, né, de recuperação do neto dele. E foi emocionante, né? E nós nos deslocamos até lá e foi muito bonito, foi muito bonito essa intervenção. Sem dúvida. E quando a gente é sabido que normalmente a família, e é de praxes, pedir para que se haja mudanças, não é? Sinônimo de recuperação, lembrar em mudanças. Mudanças, às vezes, de quarto, mudança de casa, mudança de bairro, mudança de escola, mudança de emprego, mudança até mesmo, às vezes, do ramo profissional. Como que vocês encaram essas N mudanças na vida do usuário? Nós pensamos em mudança, muitas vezes mudança física, como uma fuga geográfica. Nós sabemos que não necessariamente o espaço físico para alguém, né, o local, tem uma influência no uso de drogas. Nós sabemos que existem pesquisas que dizem que a exposição ao local, né, onde há drogas, é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento da dependência e para o início precoce do uso de drogas. Mas quando o indivíduo já está acometido por esse problema, para o processo de tratamento, nós não vemos, né, uma necessidade muito grande daquela família
se preocupar muito com isso, né, de mudar de espaço físico ou não, né? O que precisa acontecer é um processo de conscientização profunda daquela família em relação ao que é dependência química e daquele indivíduo em relação ao que ele ainda pode fazer a respeito disso, né? Então eu fico muitas vezes incomodado porque essa é uma decisão, é claro que recai sempre sobre a família, se ela quer fazer mudança, que ela faça, mas não é a mudança geográfica em si ou de trabalho que vai trazer aí uma solução efetiva para o problema. Mas ajudaria. Depende. Em alguns casos... Em que casos que eu gostaria de saber Em que alguns ajudaria? casos, sim. Perfeito. Eu vejo que quando a família tem um comprometimento de codependência muito grande, eu particularmente sugiro que ele já, sabe, corte o seu cordão umbilical, que aquela família, muitas vezes inconscientemente, não é interessante ele estar em recuperação. Porque de quem que eu vou cuidar agora? Aí a família tem que olhar para ela. Tá certo? Isso às vezes é muito doloroso. Inconscientemente, a família precisa cuidar de alguém, né? E nesses casos eu sugiro que ele sim, sabe, vai trabalhar, arruma o seu cantinho, aluga o seu cantinho, faça alguma coisa. Outro caso, e isso não é tão incomum como se parece, ele vai se tratar e ele volta, mas o irmão dele ainda está usando dentro de casa. Perfeito. E a família, Sabe, pai, usuário. Exatamente. Né, existem muitos casos que tem usuário dentro da própria família, há permissão do uso, né? Então ele vai ter que se virar, vai ter que se rebolar, porque para usar ele fazer qualquer negócio, então eu acredito que para ele ficar limpo, ele vai fazer qualquer coisa, se seguir o programa, frequentar os grupos, né, de autoajuda, narcóticos anônimos, um sucesso tremendo aí no país, um crescimento fantástico, mas em alguns casos é sugerido sim. Agora, nessa cultura, né, de que, não, mas os amigos dele, a responsabilidade é dele, ele sabe o que ele vai fazer. Pois é, já Não começa com os adianta, amigos. não adianta fechar todas as biqueiras e fechar todos os botecos que não vai resolver o problema, né? Hoje a substância, você pega um dependente químico, solta ele numa cidade que ele nunca foi na vida e em 10 minutos ele volta com a substância. Verdade. Né? Isso está espalhado, infelizmente, Quer dizer, essa então é a realidade. tem que ser, sem dúvida que tem que se trabalhar o dependente, passar a informação. Sim. Porque muitos estão no uso. Por exemplo, a gente vê casos de pessoas que tentam sobre a sua vida com, vamos dizer, comprimidos, ou mesmo com uma arma, e quando você está inquirindo a pessoa, ela não vê uma luzinha no final do túnel. Então, a falta de informação, mostrar para essa pessoa que existe a saída, tem que dar, assim, conhecimento. Nesses casos, que eu digo das mudanças também, porque ele não percebe que ele poderia estar mudando todo aquele contexto. Por que ele tentou se matar? E, na verdade, eu acredito que ele não queira se matar, ele quer sentir aquela dor que ele está sentindo, né? Eu estou desde 93 nessa área aí, e o que eu percebo é o seguinte, um adicto em recuperação, ele acaba se tornando o melhor filho, o melhor marido, o melhor empregado, porque ele pratica alguns princípios, ele incorpora alguns princípios na vida dele, de honestidade, de boa vontade, de amor, e ele acaba promovendo mudanças ao redor dele. Tá certo? A recuperação ela é possível, ela existe sim. Né? O que nós temos como parâmetro aí, o crescimento da Irmandade de Narcóticos Anônimos no Brasil, uma coisa... fabulosa. Fantástica, É a que mais fantástica. cresce. É a que mais cresce. O número de grupos, eu não tenho os números precisos agora, mas em Campinas, por exemplo, nós temos reunião 7 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde, 6h30, 8 da noite, 10h30, enfim, está funcionando. Funciona, sem Né? dúvida. Está funcionando. E a família tem que não perder a esperança. Peça ajuda, procura ajuda. Sabe, São Paulo, na América Latina, nos locais privilegiados, nós já exportamos modelos de recuperação para alguns países da África, criados aqui no Brasil, isso já faz alguns anos, enfim. Existe ajuda, existe recuperação, né? Eu acredito em vida, eu acredito em recuperação. Cláudio, eu gostaria de aproveitar esse momento dessa fala, porque isso é muito significativo.
Não é normal e não é aceitável, nem mesmo dentre os dependentes químicos, essa fala de eu vou me matar ou de atentar contra a própria vida. Então, provavelmente esse indivíduo está bastante deprimido, ou ele está sob efeito de substância, ou no dia seguinte, onde há depressão de neurotransmissores, o indivíduo não está conseguindo mais ali, não tem nem condições neuroquímicas de sentir qualquer tipo de satisfação, porque ele está realmente bastante comprometido. Nesse momento é necessária uma intervenção imediata, seja através de um pronto-socorro, ou de um profissional, ou mesmo de ou qualquer modalidade de intervenção, para que esse indivíduo, num momento aí de depressão, que já deve estar evoluindo já há algum tempo, possa, não tenha chances diminuídas de atentar contra a própria vida. Então, nós percebemos que isso não é uma fala muito comum, até mesmo no meio dos usuários de drogas. Então, se a família perceber que há qualquer tipo de evidência nesse sentido, peça ajuda imediatamente. Você está tocando um ponto muito interessante, quer dizer, aliás, falando nisso, é importante que se fale quando é que a família, não só nesse caso, mas generalizando, que a família deva buscar a orientação, a informação, em que dá sim algumas ideias dos comportamentos ou mesmo dos conflitos para a família buscar ajuda. Cláudio, na menor evidência, como o Paulo César já falou, de uso ou experimentação, lá no e-mail ou numa página lá das redes sociais, nós sabemos que, principalmente os adolescentes, eles não se aguentam, né? Eles se deduram. Então, eles vão lá e falam, não, maconha é liberado, ou maconha, né? Esse discurso a gente se ouve muito falar hoje ainda. Maconha não faz mal, maconha é natural e tal. Nesse momento, procure informação, porque não precisa se esperar haver um problema grave na família para se fazer alguma coisa. Então, na menor evidência de uso, de consumo de substância, buscar uma orientação, até mesmo para poder discutir essa questão abertamente com o filho, né? Ou com o familiar, com a esposa, né? A gente sabe que não são só filhos que usam, né? Hoje está muito difundido isso, né? Nós temos recebido nas instituições, tanto na feminina como na masculina, que nós prestamos serviço, pessoas de idade, acredite, com mais de 50 até mais anos. De 60. Usuários, temos casos, sem dúvida. Principalmente de crack. No caso das mulheres, crack associado ao uso de álcool. Então, nós vemos, né, a mulher ainda tem um padrão de beber, né, dentro de casa. Né, a gente está falando bastante de intervenção orientada e tal, vamos falar disso, porque a mulher ela tem esse padrão de beber, ela bebe dentro de casa, escondido, guarda a garrafa dela lá, arruma a casa, faz tudo, e ela está lá padecendo dentro de casa. Então, nós temos recebido bastante casos de mulheres, principalmente, com mais idade, dependentes de álcool e de crack também. Então, respondendo a pergunta, é isso. Eu acredito que o local onde que a família deve buscar realmente essas informações, e como você falou, abre-se um e-mail, ou de vocês já vai estar aí no ar, não é? Então, com o nosso tempo, infelizmente, corre muito rápido, eu vou dar um minutinho para cada um de vocês mandar uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Começa contigo, Rodrigo. Ok. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, eu gostaria de lembrar que hoje, né, existem inúmeros lugares e alguns lugares onde a família pode buscar informações a respeito de dependência química ou tratamento. Então, buscar, principalmente nos municípios aí com menos de 60 mil habitantes, que não possuem os CAPs, né, o que a gente chama dos Centros de Atenção Psicossocial, busque a prefeitura, ligue no Recursos Humanos da prefeitura ou na Secretaria de Ação Social e pergunte se naquele município existe algum grupo para tratamento da dependência química e um grupo de apoio à família. Então, busque isso, busque nos associações de bairro, vai atrás, porque com certeza vocês vão encontrar alguns recursos disponíveis naquele município. Né? Nós nos colocamos sempre à disposição, nós costumamos deixar nosso telefone sempre à disposição e aberto, mesmo para aquelas famílias que estão distantes e querem saber um pouco mais a respeito disso. Né? Nossas famílias até já se acostumaram com isso, então, nem que seja uma orientação breve por telefone, nós estamos à disposição, nós estamos aqui para prestar um serviço mesmo. Você já vai estar aí. Então, por favor, fiquem à vontade. E nos municípios com mais de 60 mil habitantes, os CAPs são os recursos, né, que nós temos aí, o governo oferece. Né? Okay. Fora isso, existem bons profissionais aí também que podem orientar vocês. Tá certo. Né? Obrigado, se não dá nosso tempo, agradeço. O Paulo não fala. Só queria agradecer a oportunidade, espero ter contribuído aí, né, para esclarecer. E através do nosso e-mail, qualquer pergunta, qualquer dúvida, nós respondemos a todas as pessoas que tenham alguma dúvida, queiram alguma orientação.
alguma indicação, estamos à disposição. E recuperação é possível, existe vida sim após as drogas. Acredite nisso. Que bom, maravilha. Muito obrigado ao Paulo César, ao Rodrigo Lazzarini, foi muito boa as explicações. E dizer a vocês que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que também dá apoio a dependentes químicos e a codependentes. Tem apoio da Igreja Batista Betel de Santo André e da equipe de voluntariados do canal Net Cidade. E também Trajes Rigor, da nossa amiga Ângela e do amigo Lorenzini, de São Caetano, Espaço Viva, que manda esses arranjos todas as semanas. O nosso programa é um programa democrático, que está aberto a todos vocês de grupos de mútua ajuda. Pode-se falar em qualquer compulsividade, principalmente se for química. E se você tem um tema para trazer para nós estamos aguardando. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. Diga que falta um bom tempo pra Cristo retornar. Falam que agora é a hora para se conquistar. Há quem diga que falta um bom tempo pra Cristo retornar. Falam que agora é a hora para se conquistar. Viver constante melhor, ficar com honras. Viver constante melhor aqui nessa terra. Perceba, amigo, que Cristo está às portas. Eleja agora a tua trajetória, em que tua fé está fundamentada no manso ou na esperança do céu. Uau! Há quem diga que falta um bom tempo pra Cristo retornar. Falam que agora é a hora para se conquistar. Viver constante melhor, ficar com honra. Viver